17 ex-ministros da Fazenda e ex-presidentes do Banco Central assinaram uma carta que cobra do governo brasileiro ações para que o desmatamento da Amazônia e do Cerrado caia para zero. O tema de hoje é: ex-ministros devem se intrometer nas políticas ambiental e econômica do país? Os nossos debatedores são Marcelo Feller, advogado, criminalista. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, Caio. E Caio Coppola, bacharel em Direito, comentarista político. Boa noite, Caio. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, Marcelo. Boa noite, espectador da CNN. Hoje começamos com você, Marcelo, suas primeiras considerações, por favor. Para começar hoje, eu gostaria de repensar a pergunta feita. É uma intromissão alguém apresentar uma opinião, fazer um pedido público, manifestar uma ideia? Em uma democracia, a pluralidade de pensamento é fundamental. A pergunta da noite é: ex-ministros devem se intrometer? Não se trata de intromissão, se trata de livre manifestação do pensamento. Assim como é livre também o que hoje está com a caneta na mão, decidir se leva ou não determinadas opiniões em consideração no momento de decidir. Ressignificando a questão e olhando ela de um local democrático, as críticas, as contribuições, pedidos e oferta de ajuda de ex-ministros e ex-presidentes do Banco Central são muito bem-vindas e necessárias. Eu, democraticamente, respeito você que votou no atual presidente com a esperança de que ele trouxesse diferença. Você que acreditou que ele pudesse fazer uma nova política, distanciada de velhas práticas. E também entendo você que olha para o passado e enxerga problemas em todos os governos anteriores. Eu também enxergo. O Brasil está polarizado. É um fla-flu diferente por dia. Mas você que está me ouvindo, aí da sua casa, aceita um convite, uma reflexão conjunta, eu daqui e você daí? Para, respira fundo e se acalma. Pensa nos últimos 20 anos de Brasil. Eu não sei a sua idade, onde você nasceu, onde cresceu, também não sei os desafios que você enfrentou na vida. Mas nos últimos 20 anos, teve alguma coisa boa que os governos anteriores fizeram por você? Uma única coisa? Eu te faço essa pergunta porque a carta, hoje em debate, é assinada por ex-membros de outros governos. E eu não quero que você, logo de saída, já faça cara feia para a carta só porque ela tem o dedo de pessoas que foram de outras gestões. Quantas vezes não criticamos o PSDB? E mesmo assim, quantas vezes você que está aí na sua casa já não comprou remédios genéricos na vida? Ou melhor, alguém aí se lembra da inflação antes do FHC criar o Plano Real? Indo para outro polo, quantas vezes a gente já não criticou o PT? E quantas pessoas a gente conhece que saíram da extrema miséria graças, justamente, ao PT? Antes de fazermos cara feia para a orientação ideológica dos nossos interlocutores, a gente precisa se abrir para respeitosamente garantir o direito de falar, o direito dos nossos interlocutores de falar e tentar entender aquilo que eles estão dizendo. E é isso que eu gostaria de fazer aqui. Você pode e deve ter as suas opiniões sobre os governos do passado. Podemos comparar com o governo atual. Mas a pergunta que você deve se fazer todos os dias é se hoje, como tá, se hoje tá bom. E com o auxílio de pessoas que já estiveram à frente do país, e por mais que você, diferente de mim, entenda que tá tudo bem, no mínimo você vai concordar comigo que dá para melhorar. É impossível discordar da carta publicada hoje por ex-ministros da Fazenda e ex-presidentes do Banco Central. Impossível. A carta começa abordando um momento angustiante que a gente vive, tanto na área da saúde, econômica e do meio ambiente. Dá para discordar que é tudo angustiante? Ela segue explicando, didaticamente, sobre os riscos ambientais de nossas políticas públicas e mais, os riscos econômicos causados pela nossa política ambiental. A carta segue falando sobre os benefícios mundiais de uma economia carbono neutra e como seria do interesse do país estar na vanguarda da transição para essa economia. Defendem pontualmente: 1. Alcançarmos uma economia de baixo carbono. 2. Zerar o desmatamento da Amazônia e do Cerrado. Sobre isso, é claro que zerar o desmatamento na Amazônia é um conto de fadas, mas não vale, ao menos, a gente ter isso como norte? 3. Aumentar a resiliência climática, ou seja, defendem na carta a capacidade de nosso meio ambiente sobreviver, inclusive a efeitos naturais, como enchentes e secas. Defendem, por fim, e 4, impulsionar a pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias. Quem, em sã consciência, discorda disso? A carta é assinada por pessoas que, no mínimo, entendem muito do assunto.
e de dentro. Já estiveram à frente da economia do país, representando governos com ideologias diferentes, prioridades diferentes e de variados partidos políticos. Vamos deixar uma coisa bem clara para esse debate? A pauta econômica não é da direita e a pauta ambiental não é da esquerda. A gente precisa juntos pensar em soluções baseadas na realidade e respeitando a visão de pessoas técnicas. Ninguém aqui é criança para achar que não existe, claro, um movimento mundial que também está pensando no comércio internacional, em interesses comerciais de alguns países que são diferentes dos interesses comerciais do Brasil. Mas hoje, fundos e empresas internacionais exigem, no mundo todo, mudanças de padrões comportamentais que respeitem aquilo que no mundo a gente chama de ESG, respeito ao meio ambiente, respeito social e à governança. Em minhas próximas falas, eu vou abordar um pouco mais sobre essas questões. Mas tenha em mente hoje, durante todo o debate, o seguinte: pouco importa se você pensa no meio ambiente porque você é um ambientalista, porque você é um capitalista ou as duas coisas. A proteção do meio ambiente hoje é importante também para a nossa sobrevivência, inclusive sobrevivência econômica. A Carta dos Ex-Ministros tem o seguinte título, abro aspas, uma convergência necessária. Será que hoje, Caio, a gente vai conseguir dialogar e, quem sabe, chegarmos juntos nessa convergência necessária? Bom diálogo a nós. Nossa, reitero 100%. O bom diálogo é sempre muito bem-vindo. Caio, suas primeiras considerações, então, por favor. Conte com isso, doutor, até porque, pelo menos nessa parte inicial, haverá um raro momento de convergência absoluta, né? Tomando rapidamente a pergunta do debate aí para o telespectador. Ex-ministros devem se intrometer no governo? Bom, eu não vejo qualquer problema em críticas e propostas formuladas por membros de governos anteriores, mesmo que elas não sejam pertinentes no seu mérito e ainda que elas sejam inexequíveis na prática. Isso porque eu sou um defensor, assim como o doutor, da liberdade de expressão e do pleno exercício dos direitos políticos por todo e qualquer cidadão, inclusive ex-ministros. Mas aquele que atira a pedra, sendo ele pecador, também se torna alvo. E ao longo do debate eu acho válido explorar as manifestas contradições entre as ações do passado, e o discurso de agora por parte dos signatários da Carta. É preciso que o espectador considere o seguinte fenômeno. Como estão todos abraçados em oposição ao governo Bolsonaro, de certa forma eles se tornam imunes às críticas de uma imprensa cada vez mais enviesada. Mas aqui nós estamos para oferecer um contraponto em nome da pluralidade tão prezada pela CNN. A repercussão dessa carta ela se deu principalmente em razão dos seus ilustres signatários, um ex-presidente da República, ex-ministros, ex-presidentes do Banco Central, do BNDES, é só primeiro escalão. Ou seja, a carta ela já nasce embalada pelo famigerado argumento de autoridade. Por isso, esse é o primeiro ponto que eu pretendo endereçar nesse debate. Vamos começar pelo embaixador Rubens Recupero, ex-ministro do Meio Ambiente, ex-ministro da Fazenda do governo Itamar Franco. Então, sobre esse distinto senhor, que foi recentemente entrevistado aqui no programa, é digno de nota o inesquecível escândalo da parabólica. Em 94, antes de iniciar uma entrevista e sem saber que estava sendo televisionado para milhares e milhares de lares ao redor do Brasil, o senhor Recupero proferiu a seguinte pérola da malandragem em rede nacional: eu não tenho escrúpulos. O que é bom, a gente fatura, o que é ruim, a gente esconde. Isso é praticamente uma confissão de falta de transparência com o cidadão brasileiro, o que ensejou a sua renúncia. E não bastasse esse embaraçoso fato biográfico, adivinha a ocupação do senhor Recupero entre os anos de 2004 e 2018, auge da corrupção no Brasil. Ele foi membro do Conselho do Odebrecht, uma empresa que se notabilizou por ter um departamento dedicado ao pagamento de propinas a políticos. Outra signatária da carta é a senhora Zélia Cardoso de Mello, empossada pelo seu primo, Fernando Collor, como ministra da Fazenda em 1990. Aliás, propósito, para um outro primo, o Collor reservou uma vaga no STF. O nome do agraciado é Marco Aurélio, aquele que numa canetada solitária tentou soltar milhares de presos no final de 2018. Mas voltando à prima do ex-presidente, certamente os espectadores mais vividos da CNN sentiram na pele e se recordam do confisco da caderneta de poupança, que foi capitaneado pela Zélia Cardoso de Mello. Outro exemplo ilustrativo dos destacados signatários dessa carta é o senhor Maílson da Nóbrega,
que, segundo a sua autobiografia, precisou do aval de um empresário, o senhor Roberto Marinho, para ser nomeado como ministro da Fazenda do governo Sarney. Inclusive, ele ficou sabendo da sua promoção ao cargo pela Rede Globo e não pelo presidente da República. Mas aquela boa impressão que o senhor Maílson causou no magnata das comunicações não se traduziu em êxito econômico para o Brasil. Durante a sua gestão como ministro da Fazenda, o país permaneceu sofrendo com a hiperinflação, registrando a marca histórica de 1.700% ao ano. Em 2019, prefeito de comparação, esse número foi de 4,31%. Mas também, sejamos justos, esse fracasso retumbante em solucionar o problema da inflação, grande causa da desigualdade social e do empobrecimento da população mais vulnerável, também é compartilhado pelo economista que antecedeu Maílson da Nóbrega no governo Sarney, o senhor Luiz Carlos Bresser Pereira, pai do Plano Bresser. Pra vocês terem uma ideia, o senhor Bresser chegou ao ministério com uma inflação preocupante de 22%. E para combater essa situação, ele lançou mão aí de umas políticas radicais, como aumento de impostos, congelamento de salários e preços. Após 6 meses de extremo intervencionismo, a inflação, que era de 22%, registrou um índice alarmante de 366%. E o que mais esses ministros da hiperinflação, o senhor Bresser, o senhor Maílson, têm em comum? Ambos assinaram a tal da carta. Assim como o ministro que capitaneou as privatizações neoliberais dos anos 90, sobre as quais pairam fundadas suspeitas de favorecimento e constituição de oligopólios. E assim como tantos outros nomes, né, que ligaram aí as suas reputações ao lulopetismo, um projeto político criminoso responsável pela arquitetura dos maiores escândalos de corrupção da história nacional, Mensalão e Petrolão. O meu ponto aqui é muito simples. Não são anjos que assinam a carta, assim como não são demônios que ocupam os postos no governo. Cada ex-autoridade que subscreveu a carta teve a sua cota de contribuição para o bem e para o mal do Brasil. Isso ao longo das últimas décadas. Ou será que o presidente Bolsonaro encontrou um Brasil em ordem, com terreno fértil para implementar imediatamente uma economia verde de primeiro mundo? Haja hipocrisia. Para ficar em um exemplo, só um exemplo bem óbvio, isso de natureza ambiental, os governos anteriores foram incapazes de quebrar o quase monopólio estatal do saneamento básico. Então, como consequência, esse país entra na segunda década do século XXI com 100 milhões de pessoas sem acesso a tratamento de esgoto e 35 milhões de cidadãos sem a dignidade de serem abastecidos por água potável. Essa é a herança legada ao atual governo pelas gestões do MDB, do PSDB e do PT. E percebam o ridículo que é cobrar sustentabilidade entregando um país com metade da população com o pé no esgoto. E vamos trazer aqui à luz um fator que deveria ser sempre evidenciado no debate público, mas que por alguma razão é sempre varrido para debaixo do tapete. Ao criticar o governo Bolsonaro, nenhum governo anterior e, por extensão, nenhum membro das administrações passadas possui o que em ética os ingleses, os americanos, chamam de moral high ground, ou seja, uma superioridade moral que ajuda a legitimar a crítica. E por que os signatários da carta não detêm essa superioridade? Porque todos os governos anteriores, sem exceção, foram envolvidos em escândalos de corrupção, ao contrário do atual governo federal, pelo menos ao que se sabe até o presente momento. E para fechar, eu queria deixar algumas reflexões para o espectador da CNN. Vocês recordam de algo muito significativo que algum desses notáveis que assinaram a carta tenham feito em prol do meio ambiente durante as suas passagens pelo poder? Não é? Seriam eles os melhores conselheiros sobre sustentabilidade, a julgar pela sua prática quando eram ocupantes dos seus respectivos postos nos governos anteriores? Provavelmente não. Vamos então ao debate. Marcelo e Caio, por favor. Caio, estou pensando, com todo respeito, faço a brincadeira, em trazer uma cartelinha no próximo debate com algumas palavras que você reiteradamente repete, como lulopetismo, corrupção, ataque a outras pessoas, porque certamente eu vou gritar bingo em determinado momento da sua fala. Tirando os ataques, vai dar bingo mesmo. Então, Caio, eu gostaria que a gente saísse da discussão. Eu disse na minha fala inicial, eu tenho críticas aos governos anteriores, tirando raríssimas exceções, a gente teve gente mais preocupada com o meio ambiente, mas eu concordaria com você para dizer, olha, é difícil aceitar críticas
de quem poderia ter feito tão mais pelo meio ambiente. Mas me parece que há no mínimo, equívoco da sua fala ao dizer que estes ex-ministros estão criticando o governo, batendo no governo. Eu vou ler como termina, Caio, a carta, e você me diz se você entende que isso é uma crítica. Eles dizem, abre aspas, frente a todos esses desafios e também oportunidades, nós estamos dispostos a contribuir para a construção de uma agenda concreta para tornar a economia de baixo carbono realidade e mitigar os enormes riscos associados à mudança do clima global. O momento exige convergência para que seja possível construirmos um futuro mais sustentável, inclusivo e próspero para a atual e as futuras gerações. Essa é uma fala assinada por todos, que me parece completamente incriticável. Não dá para criticar. Aliás, Caio, e sem falar de governos anteriores e de ataque a terceiros, eu te perguntaria, e sem um diversionismo retórico, você acha boa a política ambiental do atual governo? É retórico ou é para eu responder? Eu quero ouvir. Se você acha boa a atual política ambiental deste governo. A política que é divulgada, a política de se você acha boa, Caio, sim ou não? Sim ou não? Verdadeira? Bom, você acha boa? Eu acho que a política ela é muito satisfatória no sentido de desburocratizar e de tentar regularizar a parte fundiária. Isso é fundamental, porque você precisa responsabilizar o dono da terra. Você acha boa ou ruim? Eu acho que ela é nota 5, doutor. Assim como várias coisas. Nota 5? A gente pode até discordar. Eu colocaria uma nota bem baixa. Jamais. Então, por que a gente não pega juntos e a gente tenta aqui construir, dizer, olha, governo, eu aceito que você olhe para o passado e diga que você não gosta das pessoas que estiveram no passado. Governo, eu aceito que você critique o nosso passado, mas por que a gente aqui, nesse espaço tão importante, a gente não dirige nossas falas ao governo para dizer o seguinte, governo, Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Economia, vocês têm que agir juntos. Esse é o novo mundo. Esse não é o novo normal pós-Covid. Esse é o novo normal de um mundo que hoje, e eu falei que eu abordaria essa questão nas minhas próximas falas, a gente tem, e eu sugiro ao nosso telespectador que jogue no Google as 3 letras, esse acrônimo, ESG. Isso não são os países do mundo que estão falando, isso são todas as empresas mundiais de ações que falam que as empresas, é um termo em inglês de Environmental, Social and Governance. Em português, as empresas têm que se preocupar com o meio ambiente, com o social e com governança. Isso faz com que empresas coloquem dinheiro no Brasil. Isso faz com que empresas, esse ESG, ele é relevante, inclusive nas relações privadas. Quando uma empresa vai comprar outra, quando uma empresa vai colocar dinheiro em outra, ela está preocupada em saber se aquela pessoa em quem ela está investindo está preocupada com essas questões tão importantes hoje no mundo. E é por isso que na minha fala inicial eu disse que tanto faz se a gente é ambientalista, capitalista ou as duas coisas. Hoje, isso é muito relevante, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então a gente tem que parar para pensar se o governo tem tido políticas ambientais muito melhores do que nota 5, eu não concordaria com você com a nota, políticas sociais importantes e políticas de governança, políticas de auditoria, solidez financeira, independência das pessoas e, principalmente, transparência na hora de divulgar os seus dados. Só a título de curiosidade, qual nota que você daria, Marcelo? Para a política ambiental do governo? Olha, Caio, eu diria que talvez 0, eu ainda estaria otimista. E para o governo anterior, por assim dizer, da Dilma Rousseff? O governo anterior, de acordo com a própria minha fala, ele não está em debate, Caio. Eu queria que a gente mantivesse... Não, mas eu estou te perguntando também. A nota do Ministério do Meio Ambiente também não. Dá uma nota, não se acovarde. Você me fez uma pergunta, eu respondi. Caio, que eu gosto qual foi a nota do governo Dilma Rousseff, Marcelo? Eu gosto de falar sobre aquilo que eu estudei. Não se acoelhe, dê a sua resposta. Cara, é porque o que me impressiona, agora é minha fala, já que você se recusa a responder, não tô me recusando agora é minha fala. Tá, então pense aí na nota. Eu precisaria estudar o assunto. Eu não vim hoje estudado para isso, Caio. Peraí, doutor. Os recordes de desmatamento, todos os recordes de desmatamento se deram durante o governo lulopetista, olha lá, pro seu bingo, né? Inclusive, os recordes de queimada, é só pesquisar, 2004, 2009, estude um pouco a fundo e você vai ver. Então, assim, se fosse o gabarito ideal, né?
realmente a nota do Ministério do Meio Ambiente pode ser muito baixa, principalmente no aspecto de comunicação, onde ele está perdendo a guerra narrativa e deixando o protecionismo europeu praticamente tirar a Amazônia das nossas mãos. Mas, enfim, o ponto é o seguinte, em comparação com outros governos, por incrível que pareça, é muito melhor. Até porque as queimadas, como eu já tive a oportunidade de trazer para o espectador da CNN, ela está dentro da média histórica, até menor que a média histórica, esse suposto recorde de junho, isso segundo informações do próprio portal G1. Agora, endereçando aí as suas falas, Marcelo, você não manda no debate e muito menos na minha fala, né? Como diriam os italianos, qui comando io. Então, assim, eu levo o debate para onde eu bem entender, inclusive para refrescar a memória aí dos nossos... Isso, Caio, você não respeita o tempo. Por favor, não me interrompa que eu não te interrompi. As regras do debate me impedem de te interromper na sua primeira fala e vice-versa. Claro, as regras do debate postas me permitem a interrupção e a sua interrupção As regras da educação, elas postas, mimetizam o comportamento do outro debatedor. As regras postas para nós dois são as mesmas regras. Debatedores, Marcelo e Caio, debatedores, por gentileza, né? Vamos manter a educação entre os dois, educação para quem nos acompanha, e vamos seguir então no debate. Quando um estiver falando, o outro precisa ouvir, porque senão quem nos acompanha não ouve nada. Caio, por favor. Claro, e a boa educação estipula que você permita, num diálogo, que o outro termine o seu raciocínio. Então, um excelente programa na CNN, foi ao ar ontem, justamente sobre isso. E eu sempre vou falar da corrupção e do lulopetismo, porque eu acho que uma excelente forma de você analisar um governo é em comparação com a realidade prática de governos anteriores. É simples assim, né? E eu não faço ataques, Marcelo, eu faço críticas. Se eu fizesse ataque, eu já teria sido processado, nunca fui, e teria inclusive perdido. E como que você pode chamar de ataque, né, a simples repercussão de dados biográficos das pessoas que assinam a carta? Quando você vem aqui que fala que se tratam de grandes autoridades de vários governos, você está justamente usando o argumento Magister Dixit. Então o professor disse, não importa mais. E o que eu estou fazendo isso é desconstruindo isso, porque isso é uma falácia argumentativa. Vamos analisar qual foi o papel de cada um desses para o meio ambiente. E aí, se vem falar que o tom da carta não é de crítica, você certamente não leu as manifestações, principalmente na coletiva de imprensa que se seguiu a manifestação dessa carta. Eu vou ler alguns trechos repercutidos pela Folha de São Paulo, inclusive do senhor Rubens Recupero, que é um embaixador, portanto um diplomata. Olha o que ele disse. A Folha hoje, só para lembrar, a Folha de São Paulo hoje tá válida ou não? Ou falou enviesado? Só para lembrar. Porque aqui você faz reiteradamente críticas à imprensa. Aqui são as transcrições de uma fala. Eu espero que eles não tenham errado nas transcrições, porque o UOL, uma vez, quando fez uma matéria sobre mim, mentiu nas citações aqui a gente não está falando de você, mas, enfim, a gente está falando sobre o meio ambiente. Não, mas você trouxe o Grupo Folha. Decida para onde você quer levar o debate, que eu não tenho medo, eu não me acovardo, eu respondo a todas as perguntas. Aspas. A reação que começa a se esboçar no governo, as pressões de investidores e empresas contra o desmatamento é até agora apenas uma, abre aspas, operação de relações públicas. E a mobilização das Forças Armadas da preservação das florestas é para inglês ver, pois elas não estão preparadas para essa função. Imagina falar que as Forças Armadas, especialistas no ambiente amazônico, não estão preparadas para cuidar da Amazônia. Ele segue. O atual presidente recebeu um apoio de 100% dos grileiros. Grileiros são criminosos, tá, pessoal? Dos grileiros, dos desmatadores e dos mineradores ilegais a esses interesses nefastos e criminosos. E isso corrobora a sua fala em um debate anterior, quando você disse que o ministro do Meio Ambiente e o presidente da República eram amigões desses bandidos, o que eu considero um verdadeiro absurdo e uma acusação extremamente leviana. Continua Rubens Recupero, há um problema de cumplicidade, então acho difícil imaginar que possa haver uma melhora. O máximo que se pode esperar na base da pressão crescente e contínua é limitar os danos. Se não houver isso, esse governo fará até o fim do seu mandato destruições ainda mais irreversíveis. Um governo que sabidamente, durante essa breve gestão de 1 ano e meio, desmatou muito menos que governos anteriores. Posso agora? Não tem tom crítico? Você pode, claro. Perfeito. E eu muito vou ouvir obrigado. Calado. Muito. Não, olha, Caio, você pode sempre me interromper. Eu tô acostumado. Para mim, num debate, a gente discute, a gente não faz monólogos de 5 minutos, já vindo com textos pensados. O que eu vou te dizer, Caio, e acho que todos os nossos telespectadores, você falou que responde a todas as perguntas que lhes são feitas. Pontualmente, eu vou te fazer 2 perguntas. O Ministério do Meio Ambiente soltou uma nota informativa hoje
fazendo duas afirmações. Eu quero saber se você concorda com elas. Primeira afirmação, disse o Ministério do Meio Ambiente. O Brasil está entre os países que mais preservam o meio ambiente no mundo. Você concorda com a afirmação? Sim, 2/3 de vegetação nativa preservada. E o Brasil tem sido um porto seguro. O Brasil tem sido um porto seguro. O Brasil tem sido um porto seguro e um destino importante para o fluxo de investimentos diretos estrangeiros. Você concorda com isso? Concordo. A gente realmente, daqui a pouco, eu acho que a gente vai estar discutindo se a Terra é ou não redonda, porque é inacreditável, com todo respeito, é inacreditável que alguém que tenha assistido notícias, que esteja vendo o mundo, as empresas, e como eu disse na minha fala inicial, é evidente que existem agendas aí que não são claras, mas o mundo não é nem preto, nem branco, nem 8, nem 80, ou é isso ou é aquilo. Existem agendas mundiais, interesses por trás? Existem. A gente pode parar para discutir e tirar das críticas o excesso, e cortando a gordura. Agora, veja, ontem mesmo, Caio, o governo exonerou a Lúbia Vinhas, que era coordenadora geral de observação da Terra do INPE. Fazendo uma analogia talvez tosca, é como a gente subir na balança, né? Perceber que a balança aumentou alguns quilinhos na gente e a gente achar que a balança está conspirando, está com um viés ideológico ao apontar esses quilos a mais. Ou, por exemplo, a gente demitir o presidente do IBGE, porque o PIB não está crescendo. O INPE, ele é um instituto de pesquisa, ele coleta dados, né? E a gente pegar uma diretora do INPE, uma coordenadora do INPE e mandar embora e dizer que este é um governo que preserva meio ambiente porque ela deu dados. E veja, é bom até a gente fixar bem, riscar no chão, né? Olha, daqui eu passo, daqui eu não passo, porque, de fato, se você concorda com o ministro do Meio Ambiente, e se quem está nos ouvindo concorda com o ministro do Meio Ambiente, que o Brasil está, entre os países que mais preservam o meio ambiente do mundo, e 2, que o Brasil tem sido um porto seguro e um destino importante para o fluxo de investimentos diretos estrangeiros, a gente risca a faca no chão, porque a minha mãe me dizia antigamente, quando eu era pequenininho, eu falava, mãe, eu não quero tomar banho, eu não quero ir para a escola. E eu sempre fui um cara argumentativo. E ela falava, olha, algumas coisas eu não vou discutir com você, porque se eu debater isso, eu vou te dar a impressão que você pode estar certo. E nunca você vai estar certo de tomar banho, não ir para a escola. Eu acho aqui a mesma coisa. Não dá para debater. Se você realmente acha que o Brasil tem sido visto como um porto seguro para o investimento externo, a gente risca a faca, né? Risca uma linha no chão. Isso para mim e espero que os nossos telespectadores também assistam jornais, como eu assisto, como você assiste, ou mesmo a gente acredita que existe um grande complô mundial da mídia, dos países, das empresas, contra a política ambiental do Brasil, ou existe um grande complô, ou alguém está muito mal informado. Bom, o progressismo é mesmo o campo ideológico daqueles que se julgam debatedores, mas não gostam muito de debater. A pergunta foi muito clara. O Brasil protege seu meio ambiente? Sim, o Brasil é líder mundial em proteção ambiental, 2/3 da vegetação nativa preservada, 84% da matriz energética renovável. Você vai para a Europa, esse número é inferior a 10%, pessoal. Sabe? Então, por favor, vamos nos ater ao quê? Aos dados e não às narrativas. Os números estão aí escancarados para quem quiser. Nós temos um Código Florestal moderno que nos biomas mais sensíveis, inclusive o amazônico, não permitem que os proprietários de terra usem mais de 20% da sua propriedade. E o fenômeno do desmatamento não é causado pelo agronegócio, não é causado pelo governo federal e muito menos pelos militares. É principalmente uma população vulnerável que, na ausência de oportunidades, se dedica a atividades extrativistas ilegais. É só comparar, doutor, já que você quer estudar o assunto, os dados do desmatamento do Pará com os dados do Amazonas. São os dois grandes estados da região amazônica. O desmatamento do Pará é muito maior. Por quê? Porque em Manaus existe a Zona Franca. Então você cria uma oportunidade de desenvolvimento sustentável na área amazônica que afasta as pessoas de atividade ilegal. Quando você fala que o Brasil é um porto seguro para investimentos, o que há de errado de concordar com essa afirmação?
Se você está investindo agora no mercado de ações, você não compraria ações de empresas nacionais? Você não acredita na retomada econômica brasileira? Então, sim, o Brasil preserva o seu meio ambiente mais do que todos esses países críticos. E, sim, o Brasil é um bom lugar para investimento, exceto se essa narrativa falaciosa, de origem protecionista, prosperar. Aí realmente fica mais difícil. Eu queria só trazer aqui para o espectador da CNN o Plano Nacional de Combate ao Desmatamento Ilegal, que foi publicado no final de 2019 e que tem 5 eixos. Né? Ninguém praticamente na imprensa repercutiu isso. Então você tem o primeiro eixo de fiscalização, comando e controle, que estabeleceu inclusive, né, o presidente, né, colocou a garantia da lei e da ordem no território amazônico, justamente porque esse governo pegou um IBAMA completamente sucateado, certo? E aí coloca os militares para auxiliar na proteção do bioma. Outra coisa, pagamento por serviço ambiental, né? Remunerar as pessoas que têm boas práticas ambientais, o proprietário que tem boas práticas ambientais, dá bônus para isso, são os PSAs. Né? Você tem também as ZEs, né? O zoneamento econômico ecológico. Isso não existe até hoje por causa do ambientalismo radical, que é contra a exploração sustentável e legal das áreas. Eles preferem um protecionismo completamente alheio à economia que causa o fenômeno que eu descrevi mais cedo, que acontece, por exemplo, no Pará. Regularização fundiária. A ministra Tereza Cristina sempre bate nessa tecla. Você tem que estabelecer a titulação da propriedade. Como que você vai responsabilizar alguém se você não sabe quem é o dono da terra? E aí você vem me falar, vem fazer de novo essa leviandade de falar que o presidente da República é amigo de madeireiro, que o ministro do Meio Ambiente é amigo de grileiro. Isso é um absurdo. Isso é ataque, doutor. Isso é ataque. Não fazer uma crítica com base na biografia pública de pessoas que assinam uma carta sem moral nenhuma, com o devido respeito. E a agenda, óbvio, da bioeconomia. Esse é o 5º eixo desse programa, que foi publicado no final de 2019 e que ninguém conhece. Por quê? Porque só se divulga a narrativa de que a Amazônia está em chamas, né, de que a fuligem que cobriu São Paulo veio da floresta amazônica, que nunca antes na história desse país houve um caos tão grande, quando todo o recorde de desmatamento se deu justamente nos governos apoiados e com participação dos signatários da carta. É elementar, é hipocrisia pura. Vamos para os argumentos finais. Você já completa, Caio, os seus argumentos e depois o Marcelo, pode ser? Pode sim. Então, por favor. Deixa eu retomar aqui o tema. Bom, como eu disse já no debate anterior, o Brasil não só preserva, né, a sua vegetação nativa, como ele também é credor, né, em créditos de carbono do assim chamado mundo desenvolvido. Então eles estão em falta, isso considerando o protocolo de Kyoto, mas também as medidas da ONU relacionadas ao meio ambiente. Então é o contrário, aqui está havendo uma inversão moral, né? O Brasil paga a conta com preservação ambiental. Vamos lembrar que 25% dessa preservação se dá em propriedades particulares. O Brasil paga essa conta da poluição do mundo desenvolvido. Sabe, esses dados são tão claros. Pô, você vai na União Europeia, só 25% da área está preservada. Nos Estados Unidos é 19%. Né? O que eles usam de combustíveis fósseis, né? Aliás, uma das propostas era sobre isso, parar de subsidiar combustível fóssil. Meu Deus, na campanha perdedora do Fernando Haddad, não estava falando de subsídio ao botijão de gás? Na época da Dilma, a gente não tabelou os preços de energia? Então, vocês percebam como é hipócrita, como é contraditório, né? Você querer agora, né, ser engenheiro de obra feita, sendo que o que você construiu ficou muito aquém do mínimo necessário. E vamos lembrar, né? Você pega assim, durante o auge, né, o boom das commodities, o Brasil estava cheio de dinheiro, quadruplicando o orçamento. E o que aconteceu? O IDH amazônico continua o pior, a região mais rica do mundo, o pior IDH do Brasil. Essa é a realidade herdada pelo governo federal. Os argumentos finais, Marcelo, 1 minuto, por favor. Muito obrigado, Mona Lisa. Caio, eu noto argumentos bons, eu gosto de coisas que você fala, eu acho que você tem coisas que falam que são inteligentes, que eu acho que a gente poderia juntos pensar em melhorar o país. Hoje eu achei que o tema do debate, eu fiz essa provocação no começo, inclusive, que a gente ia pensar
numa construção coletiva de uma agenda para o futuro, de uma agenda positiva. E você, Caio, com todo respeito, você faz uma coisa que eu acho muito perigosa. Você estimula a polarização, você estimula sempre o nós versus eles, você estimula sempre a discussão sobre o passado, que ele deve ser olhado, evidente. O passado ele deve ser olhado não para pautar o nosso futuro, mas para sempre nos trazer de volta e sempre nos relembrar o que aconteceu no passado. E você sempre critica a imprensa. Eu faço aqui uma ode à imprensa, porque, com todo respeito, é este governo, com a manipulação de dados, a completa ausência de transparência, não fosse a imprensa livre deste país, a gente não saberia absolutamente nada que aconteceria nesse país. Eu hoje, então, Caio, risco essa faca no chão. Debater terra plana, eu não vou. Debater coisa absurda, eu não vou. Acho que isso empobreceria o debate e daria ao telespectador a falsa noção de que talvez, quem sabe, a terra mesmo seja uma coisa chata. Isso eu me recuso a fazer. Boa noite. Também, doutor. Chegamos ao fim. Marcelo, boa noite. Caio, boa noite, obrigada. Elisa, boa noite. Só lembrando que as minhas críticas ou não eu são sou a o último, imprensa livre. não, as regras são regras. Caio, a gente vai falar... A imprensa não, militante. Regra é regra. Acabou. Caio, boa noite. Acabou, boa noite. Até amanhã nós podemos voltar ao assunto, sem dúvida, no próximo debate.